vamos falar sobre a ousadia da pregação de Saulo e o início de seu sofrimento por amor a Cristo. Amém? Eu queria começar essa ministração de hoje contando um testemunho que eu ouvi de um pastor que ele é alguém que é um pastor notável e que ele realmente caminha baseado na palavra de Deus. E ele tem um ministério que é um ministério global. Ele está em todos os lugares, ele sempre vai para esses lugares onde estão acontecendo problemas. Ele não é um pastor ele não é um missionário desses que saem de avião, ninguém sabe para onde vai. Mas ele tem o destino certo e Deus tem usado muito ele nesse trabalho, nesses lugares onde tem guerras. E ele contou a história de uma moça de 17 anos. Ele estava ministrando ali ao redor da Síria, e essa moça era uma refugiada síria. E terminou a ministração, a moça foi lá e falou assim com ele: pastor, eu queria que o senhor visse onde é que eu prego a palavra, falou para ele, né? Queria que o senhor visse o rebanho que eu estou tomando conta. E ele se interessou, porque uma moça de 17 anos, no país, lembra quando teve a guerra da Síria? No país onde as pessoas estavam fugindo do país, e a moça levou ele até um lugar que era um lugar onde funcionava um galinheiro. E para receber esses refugiados, a pessoa que era a dona daquele galinheiro, era um galinheiro, não era esse galinheiro que a gente conhece aqui, era com compartimentos. Então ele pegou e fez uma adaptação, construiu um banheiro coletivo e fez 40 quartinhos onde ficavam as galinhas. E quando ela foi chegando, né, quando eles saíram de lá, ela pegou uma carona com um senhor que tinha uma belina velha e andaram bastante tempo até chegar no lugar onde estava o rebanho dela. E ela começou a cantar, diz que no meio do caminho ela começou a cantar um corinho. E ela foi cantando. A hora que ela se aproximou do lugar, aí começaram a vir crianças. Vieram assim umas 50 crianças saindo daqueles galinheiros, daqueles compartimentos. E depois vieram as mães, depois vieram os pais, vieram os outros familiares. O rebanho que ela tomava conta ali naquele galinheiro era de cerca de 200 pessoas. E ela levava todos evangelizados, todos ouviram a palavra, todos reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Era dos países ali onde Jesus ele é desprezado, né? E essa moça, ela se converteu, ela era uma refugiada também. Ela se converteu porque ela teve uma visão de Jesus. Jesus veio e pregou o evangelho para ela e ela começou a passar para as outras pessoas ali. Então, por que eu comecei com isso? Porque a gente não precisa de ter um lugar grande, onde tenha cadeiras confortáveis, onde tenha uma estrutura de microfone, de luzes, de um monte de coisa para falar a respeito de Jesus, ou para testemunhar aquilo que Jesus fez na nossa vida. Lá era um campo de refugiados, mas no mundo inteiro as pessoas estão clamando para ouvir a respeito das boas novas do Senhor, a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus diz que a criação geme na expectativa da manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Então nós precisamos iniciar de alguma forma, fazer um trabalho evangelístico que não precisa ser distribuir folheto, ficar falando, subir num caixote ou subir num palco para ficar falando, mas nós precisamos testemunhar, porque é isso que Jesus disse para nós, que nós seríamos testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Amém? Amém.
fiquei muito mexida com esse testemunho, porque é um testemunho verdadeiro. Recentemente nós vimos um lugar onde eles construíram no meio do deserto do Saara e fazem ali reunião com mais de 200 jovens cada semana. 200 jovens diferentes vão ali para receber a palavra de Deus. Então há uma sede da palavra de Deus. Assim como havia uma sede da palavra de Deus na época em que Saulo recebeu Jesus ali, onde ele recebeu o momento, a oportunidade dele se converter ao Senhor Jesus. E foi isso que nós terminamos falando na semana passada. Nós vimos que Saulo teve uma completa transformação. Não foi uma meia transformação, mas foi uma transformação completa, uma transformação verdadeira. Resumidamente, nós vimos que ele estava num jejum total por 3 dias, não é? Depois que a sua visão restaurada, depois que ele recebeu o Espírito Santo, depois que ele foi batizado, nós terminamos dizendo que ele comeu e recuperou as forças. Está lá em Atos 9. O processo da conversão e da separação de Saulo aconteceu, vamos dizer assim, rapidamente, porque ali mesmo na estrada de Damasco, quando ele recebeu aquela luz, quando ele recebeu ali a visitação do Senhor na vida dele, ele também recebeu o chamado apostólico. Lá em Atos 9, versículo 15 e 16, que nós já lemos a semana passada, diz assim: o Senhor, no entanto, disse para Ananias: vá, pois Saulo é o instrumento que escolhi. Para quê? Para levar a minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. Aí já estava embutido, já estava incluído o chamado apostólico de Saulo. O Senhor escolheu a ele e o separou na sua conversão. Qual era o seu chamado apostólico? Para que ele levasse a mensagem. Para quem? Para os judeus, para os gentios e para os reis da terra. Não é isso que diz o texto que nós lemos. E ele fazia questão de deixar aos seus ouvintes, toda vez, seja ainda quando ele era chamado de Saulo, ou quando era chamado de Paulo, ele fazia questão de deixar bem claro às pessoas que o ouviam, que ele entendia perfeitamente o seu chamado. Ele entendia qual era o seu chamado, não é? Entendia que o seu chamado foi sobrenatural para entregar uma mensagem que não teve procedência de homens, mas que teve uma procedência. Ela não veio de raciocínio humano, mas ela veio do próprio Cristo, do próprio Jesus. Ele recebeu a mensagem do próprio Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, versículo 11 ao 12, que diz exatamente isso, não é? Ele dizendo ao povo que morava lá na Galácia: irmãos, quero que vocês entendam que a mensagem das boas novas por mim anunciada não provém de raciocínio humano. Não a recebi de fonte humana e ninguém a ensinou a mim. Ao contrário, eu a recebi por revelação de Jesus Cristo. Então, olha só que contexto, né, da vida de Saulo. Ele estava acostumado a receber orientação e determinação para que ele fizesse as coisas, vindo de quem? Dos homens. Eles sentavam e faziam o planejamento de guerra, os planejamentos de ataque, passavam para ele, mas tudo isso vinha de um raciocínio humano, e era possível que houvesse falha nesse raciocínio humano.
E ele está dizendo aqui aos irmãos, aos Gálatas, ele está dizendo, olha, essa mensagem que eu estou trazendo, eu não recebi de ninguém que fez um rabisco lá e que escreveu essa mensagem. Foi o próprio Jesus que revelou essa mensagem para mim. E nós precisamos perceber também que era necessário que ele, e é o que nós vemos, que ele testemunhasse da sua vida pregressa. O que é isso? Tudo aquilo que ele fazia antes. Quando Paulo chegava num lugar, ele começava falando, né? Apesar que a maioria das pessoas que estavam envolvidas ali nessa dinâmica da pregação do Evangelho, eles sabiam quem era Saulo. Mas ele chegava e fazia questão de contar quem ele tinha sido no passado. O que é que ele fazia e de como ele estava errado, não é? E ele também defendia agora a sua autoridade, com humildade, a sua autoridade apostólica. E o antes e depois da vida de Paulo, ou de Saulo de Tarso, era um canal para o convencimento das pessoas que valia a pena ouvir o que ele tinha para falar. Então, quando ele chegava e contava assim, olha, eu fui o Saulo de Tarso, aquele que perseguia os cristãos, entrava nas casas, arrancava as mulheres, arrancava as crianças, arrancava os homens das casas onde tinha alguém que invocasse o nome de Jesus. Esse era eu, mas eu conheci esse Jesus que eu perseguia. E aí ele começa a contar a respeito da mensagem do Evangelho. E esse tipo de argumento que ele usava, ele trazia, era um canal que realmente convencia as pessoas. Convencia do que? As pessoas entendiam assim, puxa vida, se ele fazia tudo isso e agora ele está dessa forma, vale a pena a gente ouvir o que ele tem para nos falar. Porque as pessoas se identificam, não com o erro que estava sendo cometido, mas porque todos nós, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E o homem que não recebeu Jesus, o homem que não conheceu Jesus, ele tem consciência de que ele vive uma vida errada, que falta alguma coisa. Então esse choque que Paulo ele conseguia fazer ali, quando ele ia revelar, trazer a revelação, a mensagem, a ministração da palavra de Deus, fazia com que as pessoas quisessem ouvir o que ele tinha para falar, não é? E qual era a mensagem que ele pregava? Em muitos lugares da palavra de Deus tem a mensagem que ele pregava, e se a gente for ver, ela é a mesma mensagem. Olha o que diz 1 Coríntios 15, versículos 3 ao 7. 1 Coríntios 15, 3 ao 7. Diz assim: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Em algumas versões diz: eu entreguei o que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Por último, também a mim, como se tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante, o menor dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Era essa a mensagem que Paulo pregava. Era isso que ele falava. Ele falava sobre a morte, a ressurreição de Jesus,
sobre como ele apareceu aos discípulos e apareceu a outras multidões, e o seu chamado, como é que se deu o seu chamado. E ele diz assim, para convencer mais as pessoas, olha, você, como se ele quisesse dizer, você pode ter cometido, ter feito alguns erros, algumas falhas na sua vida, mas eu pecava contra a igreja, eu perseguia a igreja de Deus. Então eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, eu sou o menor deles. Em outras passagens ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Então ele se colocava como alguém que realmente recebeu a graça de Deus, como nós lemos lá na conversão dele. A graça de Deus abundou na vida dele, a graça e a fé de Jesus Cristo abundou na vida dele, ele pôde ter essa transformação. Logo depois da sua conversão, lembrando que Ananias foi o canal da consolidação através da restauração da visão de Saulo, do enchimento do Espírito Santo e do batismo. Olha, por isso que eu disse no começo, que se a gente for olhar para a conversão e tudo que aconteceu na vida dele, foi rapidamente, tudo, chamado, e às vezes a gente fica arrumando argumentos para procrastinar aquilo que a gente tem que fazer, mas olhem como tudo pode acontecer. E não tinha um negócio assim, onde pudesse falar, vai lá naquele local, naquele templo, o que tinha de mais sagrado lá naquela época era o templo de Jerusalém, mas onde é que Jesus escolheu para se manifestar para Saulo? Ele não podia ter arrumado um jeito de levar ele lá para Jerusalém, que era o local da adoração? Não, no caminho de Damasco, quando ele estava pronto para ir perseguir os cristãos, o Senhor apareceu para ele. Então a gente vê que não precisa de um lugar especial e nem de pessoas que tragam assim no seu peito, no seu peitoral escrito, eu sou profeta, ou eu sou sacerdote, eu sou apóstolo, eu sou bispo. Não, o Senhor chamou Ananias, um crente comum, temente a ele. Ananias ouviu, foi lá e através de Ananias, a visão de Saulo foi restaurada. Um crente comum, a visão de Saulo foi restaurada. Ele foi cheio do Espírito Santo e foi batizado. Aleluia. Desde então, a palavra de Deus nos mostra o resultado da conversão de Saulo. Aí ele começa, se você for seguindo aí em Atos 9, ele começa a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Para onde mesmo que ele tinha pedido cartas? Que desse permissão para ele perseguir os crentes aonde? Damasco. Mas em que local? Nas sinagogas. Aonde ele vai agora? Nas sinagogas. Ele começa, a palavra de Deus diz que ele começa a pregar nas sinagogas. E o que ele começa a pregar? Que Jesus é o Filho de Deus. Lembra quando ele perseguia? Todos aqueles, Ananias diz, todos aqueles que invocavam o nome de Jesus, eles eram perseguidos e encarcerados. Eram levados para Jerusalém, para as prisões. E quando Jesus se revelou a ele, Jesus não falou para ele, Saulo, por que você está perseguindo os meus seguidores? O que é que Jesus falou para ele? Por que você me persegue? Sabe por quê? Um pouquinho da mensagem do domingo. Todo aquele que recebe a Jesus no seu coração, ele se torna um com Jesus. E quando alguém persegue alguém que ama Jesus, como a gente está vendo no mundo inteiro, a perseguição dos cristãos, ele não está perseguindo a pessoa,
ele está perseguindo quem? Jesus. E além do mais, se alguém for perseguido e morrer, a palavra de Deus diz que aqueles que receberam Jesus já morreram com ele e ressuscitarão com ele também. Amém? Então Jesus falou: por que você me persegue? E agora ele se apresenta nos locais para onde ele havia pedido as cartas para poder perseguir, num lugar fechado. Ele começa a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Amém? A pregação de Saulo era com ousadia, era com entusiasmo, a ponto da firmeza das suas palavras. Diz o texto de Atos 9, 21, provocar espanto e admiração nos ouvintes. Lê para nós, irmão Juraci. O entusiasmo e a ousadia da pregação dele, não é? A firmeza das suas palavras provocava espanto e admiração. Pode ler. Todos os que o ouviam estavam atônitos, e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar presos os principais dos sacerdotes? Então, olha só, o que eles pensavam? Ele veio aqui para contar uma historinha e para pegar aqueles que invocam o nome de Jesus. E eles ficavam, porque ele estava falando com autoridade, não é? Então eles ficavam meio divididos, ficavam espantados e admirados e diziam: não é este o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Mas mesmo com toda essa admiração, mesmo com essa perplexidade, mesmo ficando atônitos, como está na tradução aí da palavra do nosso irmão, mesmo ficando atônitos, os judeus de Damasco não conseguiam desprezar as evidências apresentadas por Saulo sobre a identidade de Jesus como Filho de Deus. Amém. Eles não conseguiam desprezar. Eles ficavam ali paralisados, admirados, mas querendo que falasse mais, e também não podiam desprezar todos os argumentos que ele usava, porque justamente eles viam que havia uma diferença agora na vida de Saulo. Ele não era mais aquele homem que eles haviam conhecido. No versículo 22 de Atos 9, a palavra diz assim, que a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, espantados, atônitos, provando que Jesus é o Cristo. Agora pensa bem, de onde é que veio essa capacitação? Como é que aquele homem que estava... Nós vimos aí que ele tinha uma sanha, ele tinha uma sede de querer matar, de querer prender as pessoas que invocavam o nome de Jesus. Ele tinha a sede do sangue dessas pessoas. Agora ele dá um giro completo e ele começa a pregar nas sinagogas e falar assim: olha, esse Jesus de Nazaré, esse Jesus é o Messias, é o Cristo, é o ungido, é o enviado de Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus, que Deus enviou para nos salvar. Quem é que deu essa capacitação para ele? Quem que deu essa capacitação? O que Ananias fez? Ele foi lá em obediência. Ele foi lá, chamou lá o irmão Saulo. Eu estou aqui para colocar a mão sobre a sua cabeça, para que você volte a enxergar, para que a sua visão seja restaurada e para que você seja cheio
Do Espírito Santo. Quem é que deu a capacitação para ele? Foi o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. O propósito do seu chamado era levar a mensagem do Evangelho. Ele se curvou a esse propósito e foi capacitado pela unção do Espírito Santo. Amém. Olha que privilégio dele. Os outros apóstolos que andavam com Jesus ali, eles viviam do lado de Jesus, mas levaram muito tempo para ser cheios da unção do Espírito Santo. E Pedro só foi ver isso, só foi demonstrar que estava cheio quando ele foi pregar ali depois do derramamento do Espírito em Pentecostes. Por quê? Porque o Espírito estava sobre eles, sobre os profetas do Antigo Testamento, sobre aqueles que estavam seguindo a Jesus. Quando Jesus morreu, ressuscitou, fez tudo o que ele tinha que fazer, que visitou as pessoas, o Espírito Santo de Deus agora não está mais sobre, ele está dentro. E é isso que aconteceu com Saulo. E ele recebeu essa instrução e acatou essa instrução. Ele creu. O que isso quer dizer? Que ele creu de verdade, que ele estava cheio do Espírito Santo e que tudo aquilo que ele iria falar, o Espírito Santo de Deus iria capacitá-lo. E ele se curvou a isso. Por isso as pessoas eram convencidas que de fato Jesus Cristo era o Messias, o ungido, o enviado de Deus. Quem é que convence o homem? É o Espírito Santo. A gente pode ter uma oratória, ter uma capacidade boa de falar, ter muito conhecimento, mas se não tiver o Espírito Santo de Deus, a unção